Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da nossa disciplina de materiais de construção. Eu sou o professor Arthur Lucena e vou acompanhar vocês por mais essa aula. Pessoal, então nosso objetivo aqui, como o próprio nome da aula diz, é revisar o nosso conteúdo e principalmente destacar as coisas importantes de cada uma das aulas e unidades para que vocês entendam, o que é necessário dar uma maior atenção e principalmente o que vão ser as coisas mais importantes para futuras disciplinas que vocês forem cursar ou para a vida profissional de vocês, tá bem? Então vocês vão ver que aqui nos slides está focado algumas informações que eu falei para vocês ao longo das aulas. Não aparecem justamente porque o foco é trazer aquilo que é mais importante de cada uma das aulas, tá bem? Pessoal, começamos falando então lá das nossas primeiras aulas em que a gente falou sobre aglomerantes. Vamos relembrar o que são? Aglomerantes são materiais pulverulentos na forma de pó que promovem a aglutinação de outros materiais chamados agregados. Agora você já até consegue entender o que são os agregados também. E o material aglomerante funciona como uma espécie de cola, que junta todo mundo, tá bem? Vocês lembram que a divisão deles pode ser por meio do endurecimento, se eles são quimicamente inertes, endurecem somente por secagem, ou se eles são quimicamente ativos, endurecem por alguma reação química que pode ser por meio do ar ou por meio da água, e aí se tornam aéreos ou hidráulicos. Ok? Também tínhamos a divisão em relação a eles serem compostos de um único tipo de aglomerante, como por exemplo o cimento Portland, só tem cimento, como aqueles que têm algum tipo de adição. Então é o aglomerante simples, mas tem alguma adição. Então lá o cimento Portland mais a pozzolana. Então a gente tem um aglomerante com adição, tá bem? Bom, e aí dentro desse grupo a gente viu os exemplos principais. A gente tinha o gesso. O que é o gesso, pessoal? Aquele aglomerante simples, obtido através da rocha chamada gipsita, Produção feita por meio da extração da gipsita, queima e trituração desse material e depois a calcinação dele a elevadas temperaturas. Principais características: resistência, que não é uma resistência estrutural, é uma resistência ok ali de tração e compressão, mas para fins não estruturais. Uma boa aderência a alguns tipos de superfícies, como cerâmica, pedra e ferro, mas não tão legal com madeira, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com a superfície em que eu estou colocando gesso. Bom isolamento, bom desempenho termoacústico e resistência ao fogo, tá bem? Cal, pessoal, outro grupo importante. São então os aglomerantes simples que resultam da calcinação de rochas calcárias que possuem na sua composição óxido de cálcio. Então, um processo de produção parecido com o do gesso, mas a gente obtém de uma rocha diferente, tá? Então, ocorre extração, a queima do material, que daí é quando eu gero a cal viva ou a cal virgem. É bem importante essas subdivisões da cal, pessoal, entre os diversos momentos da produção dela. Então, cal viva ou cal virgem, nesse momento da queima.
Aí quando eu faço a hidratação dela, que é o processo de extinção, ela assume o nome de cal extinta, se isso foi feito no local de emprego, ou cal hidratada, se isso foi feito na fábrica, tá? Não podemos confundir esses nomes com os que vêm do processo de endurecimento. Lembra lá da ideia de quimicamente inerte, quimicamente ativo, que a gente falou agora há pouco? Por ser quimicamente ativo, a gente vai poder ter ação do gás carbônico, gerando a cal aérea, ou ação de água, gerando a cal hidráulica, que erro número 1 dos alunos aqui é confundir cal hidráulica com cal hidratada, tá? Tomem cuidado com essa divisão. Tipos comuns, CH1, CH2, CH3, ok? Terceiro grupo dos nossos aglomerantes é o cimento, aglomerante hidráulico, né? Então aquela reação química por meio da água, obtido da pulverização do clinker, que é um produto inicial ali no processo de produção dele, obtido da calcinação de rochas calcárias e com eventual adição de outras substâncias. Então, para produzir o cimento, a gente extrai a matéria-prima, né, essas rochas calcárias, faz a britagem, mistura e homogeneiza o material e depois faz a queima dele em altas temperaturas, processo conhecido como clinkerização, porque produz o clinker. A partir disso a gente resfria e aí faz adições e moagem, gerando o cimento final que a gente conhece, tá? Classificações, pessoal. Essa daqui também é bem importante porque é algo que a gente fala com muita frequência na área da engenharia. Estou usando um CP2F32. O que isso significa? CP, cimento Portland, é o tipo de cimento que a gente mais utiliza. 2 é uma subclassificação do cimento Portland, é um tipo de cimento. O tipo de aditivo que a gente utiliza, aditivo F, e a classe de resistência, 32 de 32 MPa. Então, ouviu esse tipo de expressão, CP2F32, tem que entender o que cada símbolo está significando, tá? Aqui tem uma relação resumida de novo para vocês do que é cada um, ó. Então, o CP2 que a gente acabou de falar, né? Utiliza adições de baixo custo, ok? Que adições foram essas? A nossa adição era F, então a gente utilizou filler, 6 a 10% de filler, tá? E a nossa classe de resistência era 32 MPa. Então, bem legal ir aprendendo essas terminologias. Agregados, né? Outro grupo importante aqui, material particulado. Geralmente a gente fala muito das britas e das areias, enquanto agregado graúdo e agregado miúdo, né? E essa é uma das classificações mais importantes para a gente aqui. Então a gente tem a classificação quanto à origem do material, ele sendo natural, por exemplo, como se encontra a areia, né, no ambiente, ou ele sendo industrializado como a brita que precisa passar por um processo de britagem para estar pronta, tá? Quanto à granulometria, essa divisão de miúdo e graúdo que eu comentava com vocês, que a gente não pode confundir com a divisão de granulometria de outras áreas do conhecimento da engenharia, como solos, que consideram a areia um agregado graúdo. Então, para a gente aqui, areia é miúdo e brita é graúdo, ok? Dentro do grupo das britas, a gente tem vários tipos de britas. O mais comum é a pedra britada, que varia ali num diâmetro de 4,8 a 76 milímetros. Como que a gente sabe esse diâmetro, tá? A gente tem um jogo de peneiras, por conta esse material passa por um jogo de peneira e vai parando em cada uma das granulometrias para a gente saber, né? Então é assim que a gente determina. Posso subdividir a pedra britada em pedrisco e brita de 0 a 5, sendo as britas 1 e 2 as mais comuns de serem utilizadas. Temos também alguns subprodutos do processo de britagem, como a brita corrida, tá? Que sai lá do britador, e o pó de pedra e o filler, que são materiais com uma granulometria bem menor, utilizados muito para preenchimento, ok? Então essas são as nossas subdivisões. Também temos, pessoal, as areias, como eu falei, são os nossos agregados miúdos, oriundos de fontes naturais. Aí vocês vão lá na prova, na vida profissional. Então eu posso pegar de qualquer local natural, porque a areia é um material que vem, né, de fontes naturais. Cuidado, tem que tomar cuidado. Eu não posso utilizar uma fonte natural rica em matéria orgânica e pegar essa areia para ser utilizada como material de construção. Isso vai ser um problema, essa matéria orgânica vai se decompor e vai deixar vazios no nosso elemento construtivo. Então, por mais que ela seja obtida de diversas fontes naturais, não são todas elas que a gente pode utilizar, tá? E também tem fontes artificiais como aquela areia de brita.
Classificações, subclassificações da areia, né? Em areia fina, areia média e areia grossa, tá bem? Utilizada muito em argamassas, em concretos, em pavimentos rodoviários e em estruturas de terra, né? Então, filtros, barragens e muros de arrimo por conta da sua característica de permeabilidade, ok? Argamassas, pessoal. Material obtido, então, agora da junção de aglomerantes e agregado junto com a água. Cuidado, aqui em argamassa a gente não usa quem? O agregado graúdo, porque a argamassa geralmente ela é para assentamento ou preenchimento. Ela precisa ser uma pasta. O agregado graúdo é muito grande, então não vai gerar uma pasta, né? A gente vai usar ele daqui a pouco. Então aqui é só agregado miúdo, aglomerante e água. Uso principalmente para construir alvenarias, então argamassa de assentamento, argamassa de fixação, e para revestimentos, podendo ser subdividido em chapisco, emboço e reboco. Chapisco, camada inicial de aderência, emboço, camada de revestimento, de preenchimento mais grossa, e o reboco, camada final de regularização da superfície. Ou também eu posso ter a tecnologia de argamassa de camada única, que eu faço uma camada só, mas tem que ser uma argamassa mais nobre, né, composta de elementos de melhor qualidade. Bom, voltando a falar sobre as argamassas de revestimento, então essa ideia de chapisco, emboço, reboco ou camada única, onde que a gente utiliza? Para revestir paredes, então depois que a gente fez a alvenaria de vedação, eu vou colocar esse revestimento em cima dela para posteriormente colocar a tinta. Muros e tetos de uma forma geral eu também posso utilizar, né? Então muitas coisas ali podem ser interessantes da gente fazer essa camada de regularização, tá bem? Propriedades das nossas argamassas, pessoal. Trabalhabilidade é uma das principais propriedades. Se eu quero fazer um revestimento, eu tenho que utilizar um material que é moldável, que é trabalhável. Então esse material é trabalhável, me permite moldar ele. Consistência. Também não é um material extremamente líquido, fluido, mas também não é um material extremamente sólido. Então tem uma consistência legal para se deformar, mas sem ser extremamente líquido, tá? Plasticidade, se deforma sem se romper, né? Tem elevada plasticidade. Retém a água necessária para o seu processo de amassamento, isso é importante. Se faltar água, pode ser um problema. Exudação, se a água se separa da argamassa, como eu acabei de comentar, não é um fenômeno legal, mas que pode ocorrer, então a gente tem que ficar atento. E a coesão das partículas, né, para manter essa pasta coesa, para manter tudo junto e não segregar, não se soltar, tá bem? Agora os nossos concretos, pessoal. Concreto, então, parece muito com o grupo das argamassas, mas se diferencia principalmente pelo fato de a gente ter agregado graúdo na sua composição. Então agora a composição é cimento, né, aglomerante, areia, agregado miúdo, brita, agregado graúdo e a água. São esses 4 componentes principais. Por que que o agregado graúdo entra aqui? Porque ele confere resistência mecânica a essa mistura. Então o concreto passa a poder ser utilizado para fins estruturais, diferente da argamassa. Vantagens de utilizar o concreto, já que ele é o material mais utilizado no mundo. Elevada resistência à água e a ambientes agressivos, tá? Então eu consigo utilizar ele em muitas situações que nem sempre os outros materiais, como a madeira, como o aço, podem ser utilizados. Versatilidade de formas e tamanhos, mesma coisa, eu quero fazer uma estrutura curva. Não é tão fácil de fazer uma estrutura curva em metal e principalmente em madeira. Então o concreto é um material bem interessante para a gente nesse sentido. Baixo custo também, são materiais com uma alta disponibilidade, tanto de mão de obra quanto do material em si. Então, com isso, nosso custo abaixa também, tornando o material extremamente popular, ok? Alguns tipos, pessoal, classificações que a gente ouve falar com muita frequência no curso de Engenharia Civil, tá? Então, a gente tem um concreto simples, que foi esse que eu acabei de explicar para vocês. E aí, quando eu junto ele com o aço, ele passa a ser chamado de concreto armado. E por que que eu junto ele com o aço? O concreto simples ele é muito bom de resistir à compressão, mas a resistência à tração dele é só cerca de 10 a 15% da resistência à compressão, ou seja, não é boa. Quando eu tenho uma situação em que ambos os esforços são solicitados, compressão e tração, então eu vou precisar do aço, que é bom para tração, para me ajudar nesse processo.
O aço é introduzido no concreto enquanto armadura de aço, por isso, concreto armado. Quando eu vou para uma situação ainda mais complicada, com cargas maiores, com vãos maiores, aí eu preciso de uma tecnologia ainda mais avançada, que é o concreto protendido. Então agora eu vou colocar uma cordoalha de aço ali dentro, que passa por um processo de pretensão, de pré-tração inicialmente, tá? E aí, ao fazer isso, eu coloco um esforço que vai me ajudar a comprimir a peça e manter ela exatamente na posição em que ela estava, aguentando melhor as cargas de maior intensidade, tá? Então são essas as duas tecnologias principais. Propriedades do nosso concreto. Quando fresco, alta trabalhabilidade, tem que ter cuidado com segregação e exudação, mais uma vez, parece muito uma argamassa, né? E aqui o cuidado com o tempo de pega, o tempo necessário para que ele comece a endurecer, tá? Tem que saber que eu só posso fazer a concretagem enquanto não chegou esse tempo de pega. Quando ele começa a endurecer e já duro, a gente vai ter a sua principal propriedade, que é a resistência, que ocorre, que chega ao seu valor praticamente máximo aos 28 dias. Então esse é o nosso valor de referência. Antes disso ele está adquirindo resistência, ok? Permeabilidade é um cuidado que a gente tem que ter com o concreto. Ele não pode ser muito permeável, porque senão a água vai entrar, vai corroer a armadura e o próprio concreto. Não é um processo legal, então ele tem que se proteger contra a água. E a durabilidade, né? Desde que ele siga todas essas características que a gente conversou, é um material muito durável e por isso muito utilizado nas nossas obras atualmente. Bom, como que eu produzo? Pode ser de forma manual, utilizando só uma enxada, uma pá e misturando os elementos, geralmente nessa ordem que vocês estão vendo no slide. Pode ser uma mistura mecanizada, quando eu utilizo o equipamento da betoneira para fazer essa mistura, uma das coisas mais comuns, né? O transporte pode ser por meio de carrinhos, de bombas, de caminhões com bombas, tá? Tem que ver qual que é a necessidade da minha obra, o meu porte. Tem que ser rápido para não chegar no tempo de pega, tá? Depois disso passa pelo processo de adensamento, em que eu vou usar o vibrador para fazer com que ele entre em todos os vazios da minha estrutura. E aí ele começa a endurecer, que é o processo de cura. Eu tenho que manter a água presente nele para que esse processo de endurecimento ocorra de forma adequada. Metais, pessoal. Aqui a gente está falando de um grupo de material que tem características muito específicas, né? Uma condutividade térmica e elétrica bem interessante, dureza, deformabilidade e brilho. São utilizados enquanto elementos estruturais, mas também em outros usos como esquadrias, fios, tubulações, ok? Como que eu obtenho os metais, principalmente o aço? Eu vou obter primeiro o minério de ferro, vou fazer a lavagem dele eliminando impurezas, vou reduzir a presença de oxigênio nesse material, nesse minério de ferro, isso geralmente lá no alto forno. Como resultado eu vou ter o ferro gusa mais a escória, que pode ser reaproveitada como aditivo lá do concreto. Faço o refino desse elemento nas aciarias, reduzindo o teor de carbono. Lembra bem, teor de carbono é bom porque aumenta a resistência, mas não pode ser em excesso porque fica muito frágil, quebradiço, tá? Então tem que encontrar um equilíbrio. E aí faço a moldagem dele em lingotes. Aqui estão as divisões, né, por conta desse teor de carbono que eu mostrei para vocês. Eu posso ter o aço doce com baixo teor de carbono, o aço carbono com teor de carbono equilibrado e o ferro fundido com teor de carbono mais elevado, tá? Além do carbono, né, do ferro e do carbono, eu posso ter outros elementos presentes nessas ligas, como por exemplo o cobalto, que aumenta a dureza, o manganês, que aumenta a resistência à tração, entre muitos outros, tá? Existem ali uma infinidade de outros materiais metálicos que eu posso colocar, cada um ajudando com uma certa característica. Bom, no grupo dos não ferrosos, o que mais se destaca é o alumínio, muito utilizado nas nossas esquadrias, nas nossas coberturas e até em revestimentos, porque é um material muito leve e que costuma se dar bem também com a presença de água, né? Então é um material interessante de ser utilizado. Em outros usos menos comuns, justamente por conta das suas desvantagens, a gente tem o chumbo. É um bom material em termos de condutividade elétrica e densidade, mas é um material tóxico, então ele não pode ficar em contato com o ser humano, com o usuário da edificação de uma forma tão direta. Níquel também é um material legal, mas que custa muito para ser utilizado.
Enfim, vários outros também podem ser utilizados nesse sentido. Falemos agora sobre as madeiras, pessoal. Um dos últimos materiais estruturais que a gente costuma estudar, né? É um grupo bem interessante porque é um material natural. Passa por um processo de industrialização? Até passa, tem um certo preparo. Mas o principal dele é extraído diretamente da natureza. Isso traz vantagens e desvantagens. Bom, ele é utilizado para fins estruturais, mas não somente para isso. Também é muito utilizado como material de telhados, como esquadrias, né, portas e janelas, também como piso, além de todo o mobiliário da nossa edificação. Principais vantagens, lembra bem, madeira é um bom material estrutural, tá? Muita gente acha que não, mas é. Tem seus usos, né? A gente é limitado às vezes em relação a vãos, a agentes que podem degradar a peça, mas em si a peça tem uma boa resistência, tanto de tração quanto de compressão, tá? Também tem bom isolamento termoacústico, a gente utiliza muito madeira para isso, né? E eu não preciso de uma mão de obra muito qualificada, de equipamentos muito complicados para fazer uma estrutura em madeira, tá? Então isso é bem interessante. Isso abaixa o custo da produção, que é uma vantagem. E a principal vantagem é o fato de ser um material sustentável. Como assim, professor? A gente está desmatando e vai chamar isso de sustentável? Não é assim que funciona. Lembra que a gente está utilizando madeira certificada. Toda madeira que é extraída é replantada. E isso até ajuda a sequestrar mais carbono, porque essa madeira replantada tem um potencial maior para absorver e sequestrar mais carbono depois, né? Então a gente intensifica esse processo. Mas como desvantagens a gente tem principalmente essa característica de alta variabilidade dela. E para um uso enquanto material estrutural, se o material é variável, se eu tenho incertezas em relação a ele, eu tenho que aumentar os coeficientes de segurança utilizados no dimensionamento. E isso aumenta o dimensionamento, né? Isso superdimensiona a estrutura, então incorre em mais custos. Durabilidade limitada, porque o material é vulnerável a ataques biológicos, cupins, né? Ou qualquer outro inseto, fungo também, fogo e água. É um material altamente higroscópico. Isso inviabiliza seu uso? Não. A gente só tem que fazer o tratamento adequado da superfície e utilizar ele nas situações corretas. Mas é uma atenção que a gente tem que ter com certeza, tá? E a produção pode ser demorada porque a gente conta aí com o ciclo de vida da natureza também. Bom, produção, pessoal. A ideia é bem básica, né? A gente corta a peça e vai diminuindo até chegar na seção comercial que a gente quer. Então começa com a toragem, removendo galhos e formando toras. Depois eu vou falquejar essas toras, cortando ela em seção retangular. Depois eu vou desdobrar, então vou cortar ela em lâminas menores. E aí vou fazer a aparelhagem, que é cortar na dimensão certinha que eu preciso. Terminou esse processo? Secagem, porque geralmente a madeira está muito úmida, eu preciso diminuir essa presença de água para aumentar a resistência, mas diminuir também da maneira correta, ok? Alguns defeitos que eu tenho que tomar cuidado com a madeira são os nós, as rachaduras, as fendas, os fendilhamentos, abaulamento e arqueamento, tá? Presença de qualquer um desses defeitos na peça pode fazer com que ela diminua a resistência ou não tenha a estética necessária para uso naquela circunstância. Então tem que analisar minha peça em relação a isso. Alguns são evitáveis, outros não. Então eu tenho que usar a peça que não apresenta esses defeitos. Outro grupo, né, são os materiais cerâmicos, pessoal. As cerâmicas que são obtidas através das argilas compostas pelos argilos minerais, que dão origem então ao nosso grupo das argilas brancas e argilas vermelhas. Vocês conhecem bastante disso, né? De cerâmicas vermelhas, cerâmicas brancas. A gente ouve falar muito no dia a dia em relação a isso. Então é por conta do argilo mineral que foi utilizado. Posso utilizar as cerâmicas para criar tijolos ou blocos para construção de alvenarias, um dos nossos usos mais comuns aqui na construção civil. Também para telhas, que podem ser telhas de encaixe ou capa e canal. E também para louças e revestimentos, sendo mais comum daí a argila branca, ok? Já fechando os nossos grupos de materiais de construção, a gente tem os vidros. Então, vidro é um produto homogêneo, obtido a partir do resfriamento de uma massa inorgânica, que enrijece sem cristalizar através de um aumento contínuo de viscosidade. A definição é bastante técnica, mas a gente conhece muito bem o produto que é gerado. É mais fácil a gente gravar
aos componentes, né, as matérias-primas que são utilizadas. No caso, vitrificante, que é a sílica presente na areia, por isso que a gente fala que o vidro é feito de areia, né, é por conta dessa sílica. O fundente, que vai ajudar a derreter e a fundir esse material, geralmente carbonato de sódio ou potássio. O estabilizante, calcário ou dolomita, e algum tipo de aditivo ou até cacos de vidro para reciclar e reaproveitar vidros anteriores. Propriedades, principalmente durabilidade, dureza, transparência, né? É um dos poucos materiais transparentes que a gente tem, ok? Mas também muito frágil, então tem que tomar cuidado com os usos do vidro. Aplicações. Esses grupos são bem importantes, pessoal. Vidro comum não tem erro, é um vidro normal, simples. Vidro temperado passa por um tratamento térmico que aumenta a resistência dele e, ao se quebrar, faz com que ele se quebre em partículas não cortantes. Portanto, é um vidro de segurança que é utilizado nesse tipo de situação que a gente não quer ter nenhum tipo de acidente com a quebra. Vidro laminado é aquele que a gente coloca uma lâmina por dentro e que, quando ele se quebra, as partículas ficam presas na lâmina. Então, bem legal para a gente usar numa sacada ou num guarda-corpo. Vidro aramado, em vez da lâmina, a gente utiliza uma malha metálica. Mesmo processo. O vidro quebrou, fica preso na malha metálica. Bem interessante para essas áreas com risco de queda em altura. Fibra de vidro e lã de vidro são produtos relacionados ao isolamento termoacústico da edificação, são produzidos através do vidro também. Para fechar esse grupo de materiais, a gente tem as tintas e os vernizes, utilizados então para cobrir, colorir e proteger as nossas superfícies. Principal função das tintas e dos vernizes não é simplesmente estética, é proteção, tá? São compostos então pelo nosso veículo, que podem ser os óleos, as resinas, o látex, que é a parte líquida da tinta realmente, o pigmento, que é aquilo que vai dar a cor e o brilho, o solvente, que é utilizado para reduzir a viscosidade da tinta. Ele tem que ser compatível com o veículo, né, que a gente está utilizando na tinta, e possíveis aditivos que eu posso colocar para melhorar alguma propriedade dela. Alguns grupos aqui de tintas, né, que a gente pode falar são tintas a óleo, tintas látex, enfim, tem muitos grupos interessantes, tá? Pessoal, já encerramos esses grupos de materiais que a gente precisava conversar, mas antes da gente encerrar nossa aula de revisão, queria falar para vocês um pouquinho sobre a atividade APA que vocês também têm que fazer. Então vamos também revisar o que vocês precisam ou já fizeram nessa atividade, tá? Lembrem que o foco da atividade APA tem a ver com a identificação do uso de materiais de construção, especificamente em alvenarias. Então, ao longo da nossa disciplina, a gente viu, de forma teórica, vários grupos de materiais de construção. Quando a gente vai para a prática do canteiro de obras, esses materiais são utilizados em diversas situações diferentes. A ideia da atividade APA foi que vocês se debruçassem especificamente em uma tecnologia construtiva específica que utilizasse diferentes materiais de construção. No caso, as alvenarias. O que costuma aparecer nas alvenarias? Principalmente os blocos cerâmicos, então a cerâmica, né? E também as argamassas de fixação, de assentamento e de revestimento. E para quem quiser ir até um pouco além, dá até para pensar, posteriormente do revestimento argamassado, as tintas e os vernizes que a gente acabou de comentar. Então percebam, envolve vários grupos de materiais de construção que a gente comentou. E qual que era a intenção de vocês na atividade APA, pessoal? Era uma visita técnica, um estudo de caso do que a gente viu na disciplina de forma teórica sendo aplicado na prática, né? Então, num primeiro momento, vocês precisavam entender qual que era esse caso a ser estudado. Então, vocês estavam liberados a fazer uma visita técnica numa casa, numa edificação maior, em qualquer que fosse, e vocês precisavam levantar informações sobre essa edificação. É muito diferente eu estudar a aplicação de materiais de construção numa residência unifamiliar ou num prédio multipavimentos, multifamiliar, etc. Eu preciso conhecer as características da minha edificação para conseguir entender quais são as melhores alternativas para ela. Então foi isso que vocês fizeram na etapa 1 da APA. Na etapa 2, era necessário fazer uma visita in loco nesse local, né? Então, eu precisava entender na prática, olhando eu mesmo, o que está sendo utilizado. Então, a ideia lá era pensar, olha, aqui eu tenho alvenaria.
o que está sendo utilizado? É um bloco cerâmico? É um bloco de concreto? Porque pode ser utilizado concreto também. Por quê? Porque a alvenaria é estrutural ou não estrutural? É um bloco maciço? É um bloco vazado? Né? O que está sendo utilizado? Vocês precisavam fazer essa identificação, tá? Em todas as situações. Pode ser que em uma certa situação da obra estava sendo utilizado o bloco maciço, numa outra situação vazado. E a técnica construtiva era importante. Tem hora que a gente vai utilizar esse bloco assentado em meia vez, ou seja, de pé. Tem hora que eu vou utilizar ele assentado em uma vez, deitado. Por quê? Por que essa diferenciação? Então vocês precisavam fazer essa identificação, esse diagnóstico de todas as situações que aconteciam na obra visitada por vocês. Para quê, gente? Para chegar na etapa 3, que aqui vem o principal trabalho de vocês. Analisar esses materiais que foram utilizados. Tem muita obra por aí que utiliza material inadequado para aquela situação ou a técnica construtiva inadequada. Então a ideia era vocês fazerem uma análise crítica. Olha, foi utilizada a alvenaria de blocos cerâmicos assentada em meia vez aqui. Por que foi utilizada assim? Por que essa argamassa tem esse traço? Então, pensar um pouco sobre essas ideias e propor alternativas. Olha, utilizar bloco cerâmico nessa situação tem essa vantagem, tem essa desvantagem. O que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia utilizar um bloco de concreto, por exemplo, né? Não sei, tá? Então essa proposição de alternativas vem de vocês também para a situação analisada, né? Com base em todo o conhecimento que a gente estudou aqui na disciplina. Então com isso, pessoal, espero que essa atividade, bem como todo o conteúdo teórico que a gente estudou, tenha sido interessante e valioso para a carreira profissional de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra em futuras oportunidades.